Tchanã! Muito bem. Olá, filho. Seja muito bem-vindo. Meu convidado especial da noite. Tá ouvindo aí? Obrigado, filho. Estou ouvindo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. E espero que tenhamos um bom bate-papo aqui. E para quem está entrando agora, né, apesar da gente estar na mesma casa, a gente vai fazer aqui dos celulares separados para a gente simular a nossa live e também para não ficar, né, dando interferência nesses delays, né, que acontecem. Amabile, Marcos, sou sua fã. Muito bom, gente. Bem-vindos. Acho que já estão todos aí entrando. Eu vou fazer uma retrospectiva do que vem acontecendo. Então, esse é o nosso quinto encontro. Né? O nosso quinto encontro desse grupo, né, que vem sendo um estudo de textos e práticas de meditação. Então, a gente começou pelo estudo dos Vedas, né? O primeiro encontro foi o estudo dos Vedas, depois a gente teve 2 encontros falando das Upanishadas. No primeiro, o Beto Profeta fez um panorama histórico, e no segundo eu fiz uma leitura de textos. E aí no encontro passado, no quarto encontro, nós fizemos uma abordagem do Sankhya, né, com o Ricardo, convidado para falar com a gente. Ricardo Balsimelli, né, um médico ayurvédico, para falar com a gente. E essa abordagem do Sankhya, ela serviu como ponto de partida para que a gente pudesse entrar então nos Yoga Sutras de Patanjali. Né, os Yoga Sutras, eles têm sua base, né, no sistema filosófico do Sankhya, e a gente vai entrar nos Yoga Sutras a partir de hoje e ficar nos Yoga Sutras por um tempo. Não sei exatamente quantos encontros vão ser nos Yoga Sutras, mas provavelmente alguns, né? Alguns encontros para que a gente possa abordar esse que é o mais emblemático dos textos do yoga, o mais conhecido, o mais famoso deles, né? E para que a gente possa abordá-lo, nós vamos nos dedicar algumas semanas a estudá-lo. Mas, no nosso primeiro encontro, a ideia é que a gente tenha uma visão geral do que diz Patanjali, né? O que é o yoga segundo Patanjali? Como praticar esse yoga segundo Patanjali? Para que, né, serve esse yoga segundo Patanjali? Né? E para falar de tudo isso, eu convidei o Marcos, pai, que vem falando de Patanjali há não sei quantos anos, né? E que já, né, testou muito essa abordagem, já explicou para muita gente, já conseguiu chegar naquele ponto onde fica fácil de falar e fácil de entender, né? Porque esse pode ser um livro que pode ser muito difícil de entender, mas também pode ser um livro que pode ser explicado de uma maneira acessível, de uma maneira que possa ser absorvida e assimilada por todos, né? E é preciso ter bastante conhecimento e prática nessa transmissão para que ela possa ser uma transmissão assimilável, né? Entendida por todos. Então é isso. Essa é a nossa ideia de hoje. Falar de Patanjali de um ponto de vista simples e acessível, abordando principalmente essas 3 perguntas. O que é o yoga? Para que, né, se pratica o yoga? E como se pratica então? Então é isso. Essa é a introdução. Faz quanto tempo que você fala de Patanjali? Oi, filho. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em você me convidar. Eu estou vendo as pessoas dizendo, olha, os dois juntos. Legal, é bacana mesmo. Estou muito feliz. Eu falo de Patanjali já há bastante tempo, mas há muito menos tempo do que eu pratico yoga. Eu comecei a praticar yoga
na própria Faculdade de Educação Física e fui sempre pelo lado técnico do yoga, sempre fui muito mais pelo lado da execução do exercício, do ponto de vista anatômico e fisiológico. Eu começo a me interessar pela parte filosófica, alguma coisa um pouco mais recentemente, isso, sei lá, de uns 20 anos para cá. Mas eu tive lá no nosso curso um bom contato com o yoga. O professor Garotti, ele já falava muito de Patanjali quando ele vinha ao Brasil no começo. Depois, no nosso curso, eu comecei a ouvir de vários professores diferentes. Então, a professora Lilian Gumini, ela dava aula de Patanjali no nosso curso. Depois, o professor Mário Ferreira. Depois, o professor João Carlos. E assim, a professora Lia também fala de Patanjali. O professor Colasso. E fora os professores indianos, professor Shri Krishna, o próprio Anubhavananda, o Swami Anubhavananda fala do Patanjali, enfim, eu fui ouvindo as diferentes abordagens e me afinando com uma abordagem que tem uma aplicação prática para o nosso dia a dia um pouco mais fácil. Eu não sou um estudioso teórico, eu não sou daqueles que se dedicam à parte literária, fazendo o estudo comparativo das diferentes interpretações. Eu fui pegando aquilo que eu vi de cada um, professores muito sérios, e que eu achei, puxa, isso aqui é bem aplicável. A minha função é muito mais essa, de tornar o yoga um pouco mais acessível. Eu não sou daquele tipo de professor que se aprofundou. Não sei se já posso ir falando, filho, o que você acha? Não, então, acho que foi legal até começar com essa introdução de quais são as referências, né? É sempre importante a gente citar as referências, e aí acho que eu queria citar só as referências dos livros que eu trouxe aqui para que as pessoas possam, né, ter algumas delas. Então, o livro que a gente indica para os nossos alunos do curso de capacitação é esse, A Ciência do Yoga, que é uma tradução comentada de Taimini. É um livro disponível em português. Tem um outro livro também disponível em português, que eu não tenho ele aqui agora, que é uma tradução do Roberto Martins. Roberto A. Martins. Tem aí? Não, né? Eu não Não, trouxe. não. Mas eu mando depois a foto para vocês. Não, E tem não duas... tem, do Roberto Martins. Não tem, né? E tem duas versões em inglês que eu gosto muito. Uma do Edwin Bryant, tá? Yoga Sutras, Patanjali Yoga Sutras, Edwin Bryant. E esse Yoga Sutra of Patanjali de Bangali Baba, tá? Essa tradução de Bangali Baba, ela tem os comentários de Vyasa, que foi o primeiro dos grandes comentadores de Patanjali. Então, as referências dos livros, as referências de quem foram, né, os professores, eu posso citar, né, então são basicamente as mesmas pessoas, que também são as minhas referências, né, quando vou pensar e ler, né, os textos, essas traduções ou essas revisões de Patanjali. Então, acho que com isso a gente pode ir começando, tendo as bases bem estabelecidas. Legal, filho. Como o assunto vai começar e vai continuar em outros dias, eu fico à vontade para falar até onde der e você, se quiser interromper em algum momento, modificar o rumo, você fica à vontade, tá bem? Como você bem disse no começo, nós estamos com celulares diferentes, mas estamos juntos. A nossa quarentena está sendo juntos. O Marco está num cômodo da casa, eu estou no outro, para parecer que isso aqui foi um convite, que veio de longe, enfim, não, não é por isso. É só para que vocês pudessem ver os dois na tela e ter acesso pelos dois Instagram. Eu vou falar um pouco do Patanjali como o professor Garotti costumava falar. O professor Garotti, ele foi diretamente discípulo, foi discípulo direto de Swami Kuvalayananda. O assunto dele no nosso curso era yoga e misticismo. Mas quando eu o convidava aqui para os nossos cursos, os cursos que começaram nos nossos cursos de pós-graduação, ele falava também sobre Patanjali. E eu achei muito legal essa abordagem, uma abordagem um pouco mais prática. Todas as interpretações de Patanjali que vocês têm, ou pelo menos a grande maioria delas, elas têm um viés de interpretação. Então, quando você fala do Patanjali de acordo com o Vedanta, como diz Swami Kuvalayananda, tem o viés vedantino, ou você tem um viés como da Sociedade Teosófica, do livro que o Marquinhos mostrou, Ciência do Yoga, mais voltado para a teosofia. Não é ruim que tenha esses vieses, mas
a gente tem que ler algumas interpretações para você tirar uma conclusão sua, porque sempre tem, por conta do comentarista, daquele que faz uma interpretação, algum viés. Com exceção, acho que daquela obra em inglês que cita 2 ou 3, enfim, ele fica bem mais neutro nisso. Uhum. O professor Garotti dividia o texto em 4 partes, assim como Patanjali também dividia o texto em 4 partes. O livro de Patanjali, o Yoga Sutras de Patanjali, é um livro de 196 frases. Então não é nem um livro, é um caderninho de 2 páginas, onde você coloca ali toda a definição do que é o yoga. E Patanjali define o seu texto, divide o seu texto em 4 capítulos. O primeiro capítulo fala do Samadhi Pada, ele já vai falar do propósito do yoga, aonde você quer chegar fazendo yoga. É um capítulo muito difícil de se começar a ler, a interpretação é muito difícil. Ele vai falar dos estados da mente, dos estados de uma mente em condições de meditação profunda, não é muito fácil. O segundo capítulo é mais fácil, é o sadhana, é o caminho do yoga. Este é o que nós gostamos de recomendar para os alunos, que eles comecem a estudar quais são os caminhos que você vai trilhar no yoga. O terceiro volume do texto de Patanjali, imagina, um caderninho de 196 frases, mas o terceiro momento do texto de Patanjali é dedicado ao vibhuti, aos poderes adquiridos pelo praticante de yoga. Então você sabe que antigamente se dava aos praticantes de yoga determinados poderes, determinadas qualidades, e os antigos yogis eram procurados por pessoas que buscavam suas bênçãos para adquirir saúde, enfim, para outras coisas inclusive. Então, sabia-se que os yogis eram portadores de alguns poderes, e desses poderes fala o terceiro capítulo. Esse terceiro capítulo também fala de dharana, de concentração, e de dhyana, de meditação. Esse início do terceiro capítulo, para nós, perdão, o início do terceiro capítulo, para nós é muito interessante. Ele vai falar de samyama, que são esses 3 estados da mente que, compostos de uma forma juntas, têm esse nome de samyama, dharana, dhyana e samadhi. E o quarto capítulo de Patanjali, ele fala de Kaivalya, desse estado de beatitude. Parece que ele tem uma linguagem um pouco diferente das outras 3. Alguns até acham que esse terceiro capítulo foi anexado posteriormente e não deve ter sido escrito por Patanjali. Mas isso, eu não sou um perito, eu não sou estudioso. E como o professor Garotti dividia o seu estudo sobre Patanjali? Primeiro falando o que é yoga. Depois ele fala também para que yoga? Para que a gente faz isso? Para que a gente quer este estado de yoga? Desculpem. Depois ele fala das dificuldades do yoga. Quais são as dificuldades que vamos encontrar no caminho do yoga? E depois ele fala como fazer yoga. Então, dividindo em 4 partes, mas não exatamente como dividiu Patanjali, vamos começar, como propõe o professor Garotti, pelo primeiro. O que é yoga? Yoga é um estado da mente. Patanjali, já no seu segundo sutra, já vai definir o que é yoga. No primeiro sutra, quando ele diz Atha Yoga Anushasanam, ele diz, agora vamos falar sobre yoga, como quem diz, estamos falando de uma disciplina que já existe. Patanjali não é o fundador do yoga, não é o idealizador, ele simplesmente faz uma organização naquilo que já existia com esse nome, com essa disciplina, e organiza o seu texto, por isso a gente diz, ele faz uma compilação do yoga. O yoga já existia, já era praticado, já era citado em textos, mas nunca teve um texto exclusivo para si. E então Patanjali, no seu a primeira fala, a primeira palavra que ele usa, Atha, agora. E é muito bom que quando você for praticar yoga, você se lembre desse Atha, agora. Agora vamos praticar o yoga, ou seja, eu estou praticando uma disciplina antiga, mas que tem os seus efeitos para agora. Isto não é alguma coisa para ser estudado, que aconteceu algum tempo atrás e vale simplesmente pelo seu aspecto histórico. Não, é uma disciplina aplicada até hoje. Por quê? Porque não é uma disciplina da cultura indiana antiga, é uma disciplina do humano. O yoga é uma disciplina que já vem dentro de nós como alguma marca em que em algum momento da vida nós vamos começar a pensar o que eu estou fazendo da minha vida? Será que a minha vida vale a pena? Será que a minha vida é uma vida que interessa? Será que eu estou fazendo as coisas corretamente? E quando você começa a ter estas dúvidas, incluindo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, aí vem Patanjali com seu texto e diz, Atha
Yoga Anushasana. Agora vamos estudar o yoga. Ou seja, agora, quando você questiona essas coisas, o yoga é importante. Estudar por estudar não traz no menor sentido. Patanjali não diz isso em nenhum sutra, mas eu digo aqui por mim. Se é só para estudar por estudar, se você não vai colocar em prática, provavelmente Patanjali teria um sutra que ia dizer assim, não perca seu tempo, vai estudar outras coisas. Se não é para pôr em prática, não se preocupe com isso. Se você não gosta disso, não estude. Mas no Sutra 2, quando Patanjali diz Yogas Chitta Vritti Nirodha, ele já define o yoga como um estado da mente, um estado meditativo. E um estado meditativo, ao contrário do que a gente pensa, não é um estado de isolamento, de distanciamento, não é aquele estado onde nós estamos desligados. Você já ouviu esse tipo de termo, vive no mundo da lua, ou seja, você está desconectado. Pelo contrário, estado de meditação, estado de Chitta Vritti Nirodha, a quietação das modificações da mente, é um estado onde nós estamos muito alertas, estamos muito cientes do que está acontecendo. Então, você está sentado no seu quarto meditando, você sabe que está sentado no seu quarto meditando. Eu já ouvi esse tipo de fala, vocês já devem ter ouvido. Nossa, eu fiz uma meditação muito interessante, fiquei 2 horas, não sei o que aconteceu. Então, pode ter acontecido alguma outra coisa que não tenha sido meditação, você pode ter tido até algum problema de desligamento, distanciamento, sei lá o que que é, mas nos estados previstos por Patanjali, tudo isto é consciente, você não fica absolutamente em nenhum momento inconsciente do que está acontecendo. Hoje eu ouvi uma palestra muito interessante de um monge tibetano, e ele dizia, tá bem, a moça perguntou a ele, eu durmo, quando eu vou meditar eu durmo. E ele falou, ótimo, mas durma conscientemente. Meditação é awareness, a meditação é esse estado de consciência. Mas o que acontece normalmente com a gente? Nós estamos aqui pensando no que está acontecendo lá. Eu acordo de manhã e vou tomar banho, mas eu estou pensando no café da manhã. Quando eu estou no café da manhã, eu já estou pensando o que eu vou fazer no meu trabalho, porque eu estou atrasado. Enquanto eu estou me dirigindo para o trabalho, eu estou pensando o que vai acontecer na hora do almoço. Ou seja, raramente eu estou no momento presente e a minha mente não se encontra no momento presente. Então, esse estado meditativo não é uma exclusividade de um momento sentado. Este estado de alerta, de atenção plena, de presença, é o que nós queremos desenvolver com a meditação. Então, meditação é samadhi. O seu primeiro comentarista, o primeiro comentarista de Patanjali, Vyasa, ele diz, yoga é samadhi. Samadhi, no caminho do yoga, é a última etapa, é o 8º membro. E Patanjali, quando diz que yoga é esse estado da mente, yoga é samadhi. Então, yoga é esse estado de meditação profunda. Nós costumamos dizer que quando estamos meditando, estamos em estados alterados de consciência. Mas o que diz Patanjali é praticamente o contrário. Estado alterado de consciência é esse estado que nós vivemos hoje, com medo, com raiva, ou seja, estamos alterados. No nosso estado natural, nós deveríamos estar nesse estado de profunda presença. Mas a gente não vive assim. Pelo menos eu não vivo, e a gente gostaria de viver, não é? Então, já respondendo a primeira pergunta, o que é yoga? Yoga é um estado da mente. Yoga é este estado onde nós nos entendemos como uma parte do universo, uma parte desse todo maior. O que é esse todo maior que a gente não entende, a gente vai conseguir entender no estado meditativo, e a gente é parte disto. Agora vem a segunda pergunta, para que isto? Para que entender isto? Patanjali diz, porque neste estado nós entendemos a verdadeira natureza do ser. E aquelas respostas virão. Quem que eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão disso tudo? Isto, teoricamente, se você perguntar para alguém, provavelmente ele vai ter dificuldade de explicar. Eu não tenho essa experiência, mas experiências são modestas no caminho do yoga, mas as experiências de samadhi são difíceis de serem colocadas num papel, porque uma mente como a nossa, a minha se inclui nisso, tem dificuldade de entender o que será este estado, o que é o estado onde eu começo a perceber tudo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Ou seja, nós praticamos yoga, o sentido de yoga é para descobrir quem somos nós. É um processo de autoobservação, de autoinvestigação, é um processo de autoestudo. E eu queria só lembrar, Pois não, filho, fala.
que quando a gente falou das Upanishads, né, eu li o texto onde o yoga é dito pela primeira vez pela boca da morte, Yama, o deus da morte, né, quando um menino Brahmani, o Natiketas, pergunta o que há, né, além da morte. E essa foi a terceira pergunta que Natiketas tinha o direito de fazer para Yama. E aí Yama, no primeiro momento, ele se recusa a responder. Ele fala, não, isso eu não posso responder nem para os outros deuses, né? Quanto mais a um humano. E aí ele insiste, diz que tem o direito de saber, né? E é explicando o que há além da morte que Yama vai apresentar o que é o yoga, né? Através desses questionamentos de quem sou eu, para onde vou, o que existe depois disso tudo, é justamente aí que Yama vai falar o que é yoga, né? E ele vai falar que yoga é quando se rompe, né, essa ligação forte que existe com esse mundo no qual estamos identificados, né? Ou seja, mais ou menos 700 ou 600 anos antes de Cristo, bem antes de Patanjali, né? Segundo aceita-se que a data do texto de Patanjali está mais ou menos de 2 a 4 depois de Cristo. Então já se falava de alguma coisa parecida, né? Alguma coisa que já vinha sendo transmitida. Na própria Kena Upanishad, a gente vai achar que não é conhecido por aqueles que o pensam. Não é pensando que a gente vai entender essa realidade. A nossa razão não chega lá, não atinge. Você pode racionalmente tentar entender e fazer todas as conexões, mas isto é conseguido por outros estados. Não é bem essas, não são bem essas as palavras da Upanishad, mas ele diz: quem o pensa não o conhece. Aliás, é não pensando que você vai conhecê-lo. Talvez através de um estado meditativo é que a gente pode entender o que vem a ser esta origem, essa causa principal, ou que alguns chamam de Deus, enfim, não sei. Mas o yoga é para isso. Desculpa, só para fazer os links dos encontros passados, né? Lembrando do Sankhya também, quando existe esse retorno que a gente falou, né? Então tem todo o desdobramento do universo, e aí o que a gente disse é que o Sankhya propõe que se faça um retorno dos elementos mais densos para aquilo que é mais sutil, lá nos primórdios, né? De Purusha e Prakriti. Chega um ponto onde a mente deve ser ultrapassada e os estágios que se aproximam, né, desse estágio de reconhecimento de Purusha, ele é um estágio que não é mental, né? Então não é pela razão, não é pela palavra, não é por alguma coisa mental que vai se conhecer esse estado, né? É um estado além da mente. Por isso que o Patanjali está muito baseado nesse sistema Sankhya de filosofia. Uhum. Mas vai lá, cortei muito. Eu não sou um estudioso do Sankhya, mas eu tenho a impressão que o Sankhya faz toda a derivação a partir do sutil até o denso, e que o caminho do yoga é exatamente o caminho de volta, o caminho do yoga, a proposta do yoga. Eu não sei se o Sankhya tem uma proposta, por isso a gente diz que o Sankhya e o yoga se complementam, porque o yoga vai propor, olha, você tem um jeito de começar pelo grosseiro e ir até o sutil. E aí já vamos entrar na questão. Então, como que a gente faz yoga? Não? A gente faz yoga exatamente desta forma, do grosseiro para o sutil. Qual é a minha expressão mais grosseira? Meu corpo. Então, eu começo a praticar yoga pelo meu corpo. Eu valorizo o meu corpo. O meu corpo tem uma função nisso tudo. Patanjali não reforça tanto essa questão do corpo, mas isso vai ser reforçado no Hatha Yoga, que é um movimento posterior a Patanjali. Mas nós não precisamos achar que estas duas correntes se contradizem. Eu não preciso achar que o Hatha Yoga é uma corrente que vem contradizer Patanjali. Mas eu posso achar que o Hatha Yoga, de alguma forma, complementa as ideias de Patanjali. Patanjali cita o asana, ele fala: asana é uma postura, e essa postura tem que ser estável e confortável. E Patanjali se refere à postura de meditação. Mas quando nós lemos nos textos de Hatha Yoga, eles também falam do asana, eles apresentam uma variedade maior de asanas, mas eles continuam usando o mesmo termo. Ainda que esse termo se refira à palavra sentado, nós sabemos que no Hatha Yoga ele entra o termo asana, mas como um conceito, como uma forma de se praticar o exercício. Só para não deixar pular, então nós dissemos o que é yoga, o estado da mente. Para que yoga? Para que você descubra quem você realmente é. Porque nesse estado meditativo isto vai aparecer para nós.
Mas existem as dificuldades no caminho do yoga. E Patanjali vai falar dos kleshas. Nós temos as dificuldades, ou seja, a primeira dificuldade que eu tenho é a ignorância. O que é ignorância? Eu troco aquilo que é importante por aquilo que não é importante. Aquilo que vale a pena na vida por aquilo que não vale a pena na vida. Ou seja, eu dedico 99% do meu tempo, e vírgula, um monte de noves ainda, ou seja, a maior parte do meu tempo eu me dedico para aquelas coisas que algum dia vão passar. Então, eu trabalho, eu construo, eu tenho dinheiro na poupança, no banco, eu vou juntando dinheiro, e isto me ocupa totalmente, sendo que tudo isso algum dia a gente vai perder. E eu li até, achei bastante interessante, numa dessas leituras agora da quarentena, o autor dizia assim, você vai perder tudo isso mais cedo ou mais tarde. Então, aproveite e usufrua do prazer de doar, porque você vai doar obrigatoriamente. Então, Hum. o que eu tenho, eu vou doar para os meus filhos, e meus filhos, eles poderão doar para alguém. Ou seja, nós não somos proprietários de absolutamente nada. E aí ele dizia assim, já que você tem que doar, doe agora, e você vai perceber como é gostoso doar, não é? Então, interessante isso. Voltando para essa questão, Por isto é falar, a vida. Oi? por falar nisso, eu fiz hoje mesmo né, porque esse estudo de textos ele tem uma proposta de ser uma contribuição voluntária e espontânea, né? E eu disse que todo esse dinheiro arrecadado ele seria doado para causas que apoiassem as pessoas em situação de necessidade agravada agora pelo Covid. E hoje mesmo eu fiz as aplicações das doações do que eu arrecadei no mês de maio, né? Então, todos aqueles que doaram e que estão aqui, né, presentes, participando, então esse dinheiro ele foi destinado e depois eu vou explicar melhor para onde foi tudo isso, mas então é exatamente isso. Hoje deu, né, esse prazer de realmente fazer uma doação, Legal. né, de alguma coisa para pessoas que estão em situações de necessidade e com a ajuda de centenas de pessoas que estão aqui participando. É. Acho que deu uma travada. Ah, voltou. Voltou. Voltou agora. Na verdade, vocês doaram, né? Vocês que estão nos ouvindo doaram. O Marquinhos fez a Tá. organização disso e destinou muito bem o dinheiro. Mas voltando às dificuldades, a primeira delas é essa, a ignorância. Eu troco o que é importante por aquilo que não é importante. Mas esta origina outras tantas dificuldades no caminho do praticante. A primeira é a ignorância, a vidya. A outra dificuldade, as mitá, ou seja, as mitas. Eu tenho a identidade ou o sentido de que eu sou uma pessoa diferente. Eu não me identifico, eu não identifico o outro em mim mesmo, o divino ou o sagrado nele. Eu começo a identificar os seres muito separados. Tá cortando, filho? Quer que Eu estou repete? ouvindo a voz, mas a imagem travou. Mas acho que a voz tá aparecendo. Quer que repete? Tá indo bem? Tá indo bem. As mitad foi bem. Tá bem. Asmitar foi bem. E o que é esse eu confundir, nos achar que somos diferentes? Esse é um dos grandes problemas da humanidade, dizia o professor Shri Krishna, nós nos acharmos diferentes. Eu não vejo, eu não me identifico com o outro, e o outro não é necessariamente uma outra pessoa. Eu também não me identifico com as outras manifestações de vida na Terra, ou seja, eu estou muito desconectado, achando que tudo está aqui a meu serviço. Eu não vejo tudo isso como alguma coisa relacionado a uma teia só, não onde você corta um pedacinho, você corta toda a teia, você estraga todo o tecido. E então, isto é asmitar. Mas esse, como dizia o professor Shri Krishna, nós nos acharmos diferentes não é o maior problema. O maior problema é que nós nos achamos melhores. Nós achamos que nossas escolhas são melhores que as escolhas do outro. A minha religião é melhor que a sua, aquele partido político que eu escolhi é melhor que o seu, eu não aceito a opinião do outro. Isto é asmitar, eu começo a me desconectar, achando que somos seres completamente independentes. Isto é um obstáculo intransponível no caminho do yoga. Os kleshas, eles são atenuados, mas nós nunca vamos conseguir aniquilá-los de uma vez só. E aí vem um outro, não raga
e Dvesha. Raga é atração pelas coisas. Eu quero que isto tudo aconteça para mim. E Dvesha, a repulsão. Eu não quero que isto aconteça para mim. Isso também é um obstáculo no caminho do yoga. As coisas acontecem e nós temos que aceitá-las e viver com aquilo que aconteceu. Foi isto que me foi proposto e é assim que tem que ser. Difícil, né? Eu não quero pegar o Covid, eu não quero pegar o Corona, enfim, se eu pego, eu fico desesperado, por que comigo, por que não aconteceu com o outro, o que tinha acontecido comigo, enfim, as coisas vão acontecer e naturalmente nós temos que ter equanimidade para receber aquilo que vem como tem que ser recebido. Difícil, não? Então, a ignorância, o ego, a atração, a repulsão e o medo da morte, ou o desejo pela vida. Estes são os grandes obstáculos no caminho do yoga, são os kleshas. Nós temos uma atração natural pela vida, a gente tem um natural medo de morrer. O yoga fala muito de imortalidade, especialmente textos de Hatha Yoga vão falar de imortalidade. Para mim, eu não tenho uma referência de onde eu tirei isso, mas provavelmente eu ouvido de algum, tenho ouvido isso de algum professor. O sentido de imortalidade é o sentido de se identificar com aquilo que não morre em nós. Alguma coisa em nós não morre, alguma coisa em nós sempre existiu, não é sujeita ao tempo e ao espaço. A ideia de sempre, de eternidade, é a ideia de não tempo. Não existe o tempo, sempre existiu, está lá, sempre foi. A mente é que compõe as ideias do espaço, a mente é que compõe as ideias do tempo. O que é o infinito? O infinito é aquele espaço que nunca mais acaba. Não, é o não espaço. Não existe espaço, não existe tempo, nesta ideia de imortalidade. E aí você não morre, porque o corpo simplesmente é uma ferramenta e ele é passageiro, mas identificar-se com aquilo que não morre, na minha forma de entender, esse é o sentido de imortalidade, porque todos os yogis sabiam que mais cedo ou mais tarde o corpo perece. Como qualquer manifestação de vida, somos cíclicos, não? Então, isto vai passando de uma forma para outra. E esse medo da morte, esse medo, não, esse apego ao ego também é uma ignorância, e nós vamos perceber que todos esses kleshas estão interligados e todos ligados principalmente ao primeiro deles, a ignorância. Assim, todo o texto de Patanjali, toda vez que ele apresenta um grupo de elementos, o primeiro é o que ocasiona os outros. Então, asmita é o que ocasiona todos os outros. E aí Patanjali já vai falar do caminho do yoga. Eu não sei até quanto tempo a gente tem, filho. Você me diz aí, Vamos tá? mais uns 5, 7 Cinco minutos. minutos. Tá bom. Eu vou falar rapidamente para pelo menos completar a ideia do o que é yoga, para que o yoga, dificuldades no yoga e como yoga, tá bem? E então já vamos falar do como yoga. Os kleshas são as principais dificuldades, mas existem outras dificuldades no caminho do yoga, mas não importa, tá bem? Vamos falar do como eu faço yoga. Como eu faço yoga? O texto de Patanjali mostra muito mais sutras relacionados com atitudes e compromissos do que propriamente com técnicas. Então, a parte técnica não aparece muito no texto de Patanjali. Ele cita rapidamente o que são asanas, o que são pranayamas, mas ele dedica um bom número de sutras a falar das atitudes, dos nossos comportamentos. Mesmo antes de entrar nos yamas e niyamas, Patanjali já vai citando em alguns sutras o como a gente vive. Ele chega a dizer num determinado sutra, ainda no primeiro capítulo, não me lembro o número desse sutra, mas ele vai dizer, isso é logo no começo, você terá sucesso neste caminho, nessa empreitada, observando dois elementos, duas coisas, prática e desapego, abhyasa e vairagya. Sutra Prática 12. constante... Oi? Sutra 12. Tá bom. Não, 13. Abhyasa e vairagya. Diga. 12 mesmo. 12? 12. 12? Tá ótimo. Então, Uhum. logo no começo do primeiro capítulo, Patanjali já nos presenteia com isto, não? O sucesso nesse caminho da meditação só por duas coisas, prática e desapego. A ideia da prática é a prática contínua, a prática de 24 horas, 7 dias na semana,
pensar quais são as atitudes adequadas para aquele que almeja o caminho da meditação. A nossa resposta emocional. A resposta emocional que é educável e pode ser modificável. E como que eu vou treinar isto? Prestando atenção e tentando adquirir uma forma, um padrão correto de resposta. Não simplesmente responder de forma automática, e às vezes a gente chama de reação. Não é para reagir, é para agir. Agir significa você presta atenção naquilo que você vai fazer e vê se é adequado ou não. A reação, em geral, não é uma coisa impulsiva. Alguém me bate e eu, sem pensar, de ter uma reação dessa, parar e pensar, faz com que você tenha uma asceta contínua, segundo Patanjali. E aí vem a ideia do desapego. A ideia do desapego é simplesmente reconhecer que nós não temos absolutamente nada, não perca seu tempo querendo guardar coisas ou manter as coisas, sempre porque não existe para sempre nesse mundo material, as coisas se modificam. Então, desapego não é uma ideia de privação, simplesmente usufrua, porque agora você tem, lhe foi dada a oportunidade, usufrua. Então, a gente faz uma viagem. E quem te deu essa viagem? A gente acha que a gente juntou dinheiro e conseguiu, mas foi, a vida me deu, consegui. Eu nunca imaginei que o yoga fosse me dar tanto. Eu sempre achei que fosse ser um professor de educação física, de escola, morando num bairro um pouco distante do centro, numa casinha simples e criando comodamente meus filhos. Mas de repente fui praticando yoga, não pensava em trabalhar, comecei a trabalhar e com yoga já fui conhecer vários países do mundo, fui muitas vezes para a Índia, fui estudar coisas que eu nunca imaginei que eu fosse estudar. As coisas foram acontecendo, foi realmente um presente. É claro que a gente se apega, não é natural que a gente se apegue, mas a gente tem que treinar o desapego. Não é fácil, por mim eu digo, não é fácil. Desapego de conceitos, desapego de pessoas, desapego de coisas materiais, talvez esse seja o mais fácil. Mas aí Patanjali vai falando, a mente torna-se clara, ou seja, a sua mente vai se tornar meditativa pelo cultivo de atitudes. E ele descreve compaixão, alegria e cordialidade. E assim vai. Mas aí Patanjali, no seu segundo capítulo, ele esclarece muito bem que o caminho do yoga passa por ele tem 8 membros, tem 8 partes. Então o yoga é um sistema composto de yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. E ele fala nos 2 primeiros, é interessante destacar que é no começo da explicação do que vem a ser o caminho do yoga, que ele vai falar das atitudes. E a primeira das atitudes é a ahimsa, a não violência. E como nós dissemos, o primeiro que Patanjali coloca é aquele que origina todos os outros. Então, se ele coloca a ahimsa como o primeiro dos yamas, obviamente ele é o mais importante, porque ele origina os outros. Depois ele vai falar de satya. A mentira é uma forma de violência. Roubo, asteia, é uma forma de violência. Ou seja, o primeiro dos yamas, a violência, ele acaba não originando todos os outros. Então, não ser violento para que você também não tenha que mentir, para que você também não tenha que querer aquilo que não é seu, não tomar posse daquilo que não é seu. E depois Patanjali vai falar de Brahmacharya, faça as coisas tão bem feitas que você pode oferecer a Deus. Então, tomar determinadas atitudes durante alguns momentos ou algumas respostas emocionais adequadas. E eu faço isto pelo outro. Eu faço isso pelo meu caminho espiritual. Talvez não fosse a resposta que eu gostaria impulsivamente de dar, mas eu tenho que parar e pensar. Aí eu pratico yoga, por que eu pratico yoga? Também, também às vezes eu pratico porque eu quero criar uma habilidade, ou às vezes por alguma questão estética, mas eu vou dando um pouco mais de sobriedade à minha prática, um pouco mais de divindade, sacralizando a minha prática. Com o tempo, a minha prática se torna alguma coisa sagrada. Isto é Brahmacharya, ou seja, fazer bem feito, fazer tudo que você tem que fazer bem feito. E é claro, isso inclui sexo, por isso alguns falam de celibato, abstinência de sexo, enfim, Brahmacharya também tem esse sentido. E como insiste a professora Lia, a parigraha deveria ser o mantra do século XXI,
quando a gente diz assim, não fique acumulando coisas que você não precisa, não fique guardando coisas, use, tenha só aquilo que você vai realmente usar. E parece que agora, nesse período pós-quarentena, isto vai ser muito importante, que a gente... Opa, meu suporte aqui começou a cair. Pronto, acomodei. Então a gente diz, não fique guardando coisas. Tenha só aquilo que é necessário, o resto nós vamos ter que ajudar outras pessoas, não tenham dúvidas. E depois o Patanjali vai falar dos niyamas, são 5 regrinhas para a gente mesmo. Ou seja, o que eu faço para que eu não seja um problema para mim mesmo. Purificação é o primeiro dos niyamas, ou seja, tudo no yoga é purificação, meditação é purificação, asanas, pranayamas, bandhas, mudras, kriyas, tudo isso é purificação. A recitação de um mantra é purificação, um estado devocional é purificação. Depois vem o contentamento. Então é uma obrigação nossa acordar e dizer assim, que bom que eu estou vivo, que eu acordei, que bom que eu tenho isto para comer hoje, ou que bom que eu tenho essas dificuldades, eu tenho que aprender a conviver com essas dificuldades, ou seja, nós desenvolvemos isso. E depois vem os 3 últimos, tapas, svadhyaya e shvara pranidhana, que se refere à disciplina, ao autoestudo e à entrega a Deus. Autoestudo, que é o estudo de si mesmo. Você estuda tantas coisas, tantos textos, estude a si mesmo. E como nós estudamos a nós mesmos? Lendo um pouco mais sobre a vida dessas pessoas que são referências para nós e lendo um pouquinho mais dessa literatura, escrita muitas vezes por grandes mestres e que apontam um determinado caminho. Esse é o estudo também de si mesmo. E Shivara Pranidhana tem um lado um pouco devocional, muito importante, esse destaque no caminho do yoga, quando Patanjali fala de Deus. Se você tem o sentido e a ideia de Deus e pode se entregar a isto vai facilitar o caminho da meditação. Depois Patanjali fala de asanas, pranayamas e das condições da mente, dos estados meditativos, mas eu acho que o Marcos vai ter tempo para destrinchar isso com vocês tecnicamente muito melhor. E eu agradeço, não acho que falei, passou um pouco do tempo. Não, passou um pouquinho, mas eu acho que a gente precisava, né, ter essa visão. Eu acho que é muito bom começar um estudo de Yoga Sutras a partir dessa visão geral e a partir dessa visão que traz simplicidade ao tema, né? Acho que melhor do que começar procurando, né, as complexidades que existem nesse texto, e elas vão ser inúmeras, e é possível começar por aí, né? Acho muito melhor começar pela forma de trazer clareza, o que é esse texto, o que ele propõe, né? E como a gente pode transportar, né, esses conhecimentos para os nossos dias de hoje. E a gente vê coisas, né, e ouve, né, coisas a partir dessa fala que são completamente atuais. Então, um texto de 2000 anos atrás, ele traz coisas completamente atuais, né, traz necessidades muito cotidianas para a nossa vida no Brasil no século XX. Né, um indiano do século II, talvez, né, dizendo coisas que ainda são efetivas para a gente. E serve para a gente basear e colocar os pés de uma maneira muito clara naquilo que a gente está fazendo. Né? Então, a minha proposta com esse estudo de textos é que a gente possa andar com o estudo de textos lado a lado com as práticas, né? Para que a gente possa complementar essas aulas, essas lives práticas que a gente tem dado, também com algum embasamento teórico, porque essas coisas não vêm, né, não vem de imaginação ou não vem de alguma coisa que está sendo criada, né, de forma moderna, né, ou nesse período do que a gente chama de yoga moderno. Isso vem de muito antes. Né, isso vem de uma linha, vem de uma tradição. Talvez valha a pena a gente falar um dia sobre tradição também. Né? O professor Garotti também falava muito de tradição, qual é a importância dessa tradição. E a importância da tradição está nisso, está nesses textos, está nesses livros que a gente confia, está nesses professores que transmitem, né, e que dão entendimento a esses textos que muitas vezes são complicados de entender. Né? Então, todos esses professores citados no início aqui da fala, quer dizer, pessoas que vão nos ajudando a ter mais clareza sobre isso, para que isso possa ser aplicado na nossa vida prática. Né? Na nossa prática no tapetinho, mas também na nossa vida prática fora do tapetinho. Então é isso.
Deixa eu abrir aqui os comentários. Eu acredito que não vai dar tempo da gente responder perguntas. Talvez 2, 3 minutos aqui de alguma pergunta que possa aparecer. Caso alguém tenha alguma pergunta, a gente pode seguir. Eu não fui vendo antes aqui se tinha alguma coisa já. Mas guardem as perguntas, então, se tiver. Acho que não vai ficar muito corrido para a gente fazer agora. E depois vocês podem mandar e a gente vai respondendo, tá? Vamos seguir para a nossa prática de meditação. Oi, Fê. Vocês acham que a tradição está se perdendo? Essa é uma pergunta que deve ser respondida com mais calma. Deve ser respondida com mais calma. Talvez um dia dedicado só para falar de tradição. E aí a gente vai entender onde estamos hoje, que tipo de yoga é esse que temos feito e o que é aquilo que propõe, né, o yoga tradicional. Muito bom. Então tá. Então acho que a gente pode encerrar a nossa primeira parte. Agradeço o nosso convidado especial. Obrigado, filho. A gente Obrigado pelo segue convite. aqui. Fiquei muito orgulhoso. Obrigado. Vamos voltando e falando de mais coisas. Foi ótimo. Obrigado, filho. Obrigado. Continuamos aqui. Vou sair. Tá bom. Obrigado, filho. Boa aula. Valeu. Tchau, Até já tchau. já. Vou tomar uma sopa. Espero lá dentro. Tá Tchau, bom. tchau. Vai esquentando a sopa que eu já vou. Sabe isso aí? Tá bom. Só pôr o xizinho aí. Aí. Bom, então vamos seguindo. Tem livros, tá? Tem livros, bibliografia. Eu falei no começo, acho que algumas pessoas perderam. Eu vou mandar depois por imagens aqui o que foi, o que eu tenho recomendado, tá bom? Como texto. Agora eu tô vendo várias pessoas aqui. Muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindos. Eu queria entrar na nossa prática de meditação, tá bom? Queria entrar na nossa prática de meditação. Eu queria, antes de entrar, só agradecer novamente as contribuições que foram feitas durante o mês de maio, tá? E que essas contribuições, elas foram hoje, né? Então, tudo aquilo que foi recebido durante o mês de maio foi destinado hoje a 3 instituições, tá? Que eu vou dar maiores esclarecimentos, vou fazer um post sobre isso, fazendo um agradecimento e dizer que foram destinados, né, a 3 instituições que estão atuando de uma maneira muito séria às pessoas com necessidades agravadas pela crise do Covid, tá bom? E que durante o mês de junho a gente continua com esse estudo, tá? Então, quem quiser continuar contribuindo com essas lives, apenas aqueles que puderem, aqueles que quiserem, me pedem por mensagem, tá bom? E eu mando as informações, mando dados de conta, tá? Então vamos lá. A gente tem muito o que falar de Patanjali ainda. No próxima semana a gente vai seguir e vai aprofundar em algum aspecto do texto, né? Então vocês viram que tem uma visão muito abrangente, muito ampla do que é o texto de Patanjali. E aí, agora, a partir das próximas semanas, eu vou seguindo, pegando algum trecho específico, e aí a gente vai se dedicar um pouco mais ao estudo de partes específicas do texto. Muito bem. Alguém perguntou qual é a época. Então, na Índia nada é muito preciso, não se sabe exatamente. Não se sabe exatamente quando as coisas foram escritas. Mas aceita-se, né, a maior parte dos estudiosos aceitam que está entre 2 e 4 depois de Cristo. Tá bom? Gente falando que quer fazer a formação, serão muito bem-vindos, curso de pranayamas, né? Então essa foi a época. Convido ele de novo, convidarei. Muito bom, gente. Muito obrigado pelas mensagens. Eu vou tirar os comentários de novo para que a gente possa
se concentrar e fazer uma prática de meditação, mesmo que pequena. Esse estudo de textos e práticas meditativas, essas duas coisas se complementam. Então vai encontrando uma posição. Se você já está sentado em algum lugar, continue. Não precisa sentar no chão, não precisa sentar de pernas cruzadas, não precisa sentar em lótus. Basta que você fique confortavelmente sentado e preferencialmente com as costas retas. Se não dá para ficar com as costas retas, tá bom também. Se for possível, fique com as costas retas. Então, as práticas de meditação complementam muito bem os estudos dos textos, e a ideia é que a gente possa sempre fazer uma prática que tenha relação com aquilo que vem sendo estudado teoricamente. Então, hoje, a proposta da nossa prática de meditação é dar um passo em direção ao que é essa essência em nós. Então, procure manter os olhos fechados, se isso é confortável para você. E comece a observar o seu corpo. Comece a sentir a região da cabeça. Comece a sentir a região do pescoço, dos ombros, os braços, as mãos. Ganhe consciência, sinta a região do tronco, o tórax, o abdômen, a região do assoalho pélvico, a região do assento, as pernas, pés. Será que é possível tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? E o que é esse corpo? Será que eu posso dizer que esse corpo é o mesmo corpo que eu tinha quando eu tinha 1 ano de idade? O que há em mim que havia quando eu tinha 1 ano de idade? O que há em mim que havia quando eu nasci? O que há em mim que permanece inalterado por toda a minha trajetória de vida até chegar aqui? Comece a perceber que há 2 instâncias principais em nós. Existe aquele que faz está identificado com o corpo, aquele que faz está identificado com a mente, está identificado com os pensamentos, está identificado com as projeções ao futuro, está identificado com as memórias, as lembranças do passado. Aquele que faz é ativo, aquele que faz se mexe, aquele que faz respira, aquele que faz pensa. Mas existe uma outra instância em nós, que é daquele que observa. E aquele que observa não pode ser definido por atributos. Não há qualificação. Ele pode ser mais definido por negações do que por afirmações. Aquele que faz muda. Nosso corpo muda, nossa atitude muda, nossos ideais mudam. Aquele que observa não muda. Observe o seu corpo, como se pudesse observá-lo de fora. Você se identifica com esse observador agora.
e não com esse que faz, que sustenta uma postura. Você sim sustenta uma postura, mas se identifica com essa capacidade de perceber o corpo. E você respira. Há uma ação nisso, mas você não se identifica com a ação. A ação muda, ora acontece inspiração, ora expiração. Esse ritmo vai se alterando, essas coisas mudam, passam. Mas você se identifica com a observação. Você é aquele que percebe a respiração acontecendo. E você acompanha a respiração como se observasse a respiração de uma outra pessoa. Esse observador não julga, não determina, não critica, apenas percebe. E mesmo que o corpo comece a incomodar de alguma forma, o observador apenas percebe. E também percebe os aspectos mentais. Qual é o seu estado mental? Qual é o ritmo dos pensamentos? Quais são as emoções que chegam? O fazedor é quem pensa, o observador apenas percebe esses pensamentos passando como se fosse um filme. Então, aquele que faz, senta, sustenta uma postura, aquele que faz, respira, aquele que faz está constantemente pensando ou sendo invadido pelos pensamentos. Aquele que observa apenas contempla tudo isso, contempla o corpo, contempla a respiração que acontece, contempla os pensamentos que vêm e vão. Aquele que observa não se identifica com nada, mas percebe tudo, não há limites para sua capacidade de observação. Por alguns instantes, fique com o silêncio desse observador, que, segundo Patanjali, é nesse estado que nos identificamos com a nossa verdadeira natureza. E aqueles que quiserem seguem as suas próprias práticas meditativas. O nosso tempo na live é curto, faltam 30 segundos. Eu agradeço muito a participação de vocês novamente. Fica o convite para que a gente siga estudando os Sutras de Patanjali a partir das próximas semanas, sempre terças às 20 horas. Para quem quiser fazer a contribuição, me manda uma mensagem e eu respondo com as informações. Muito obrigado a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenham uma boa noite.